Vamos lá, Hanukkah Sameach. Hanukkah Sameach. A Guimará, no meio da Masechet de Shabbat, tratado de Shabbat, de repente pergunta, Mai Hanukkah. Mai, em aramaico, significa o que é? O que é Hanukkah? Por que tem essa pergunta, o que é Hanukkah? Existe uma Guimará que pergunta, Mai Pesach, Mai Shabbat, Mai Shavuot, porque esses a gente sabe, está escrito na Torá. Qual é a festa? Quais são as festas que não são bíblicas? Temos duas, Hanukkah e Purim. Purim, a Esther, ela conseguiu, foi difícil, mas ela conseguiu que o livro dela fosse incluído dentro dos 24 livros do Tanakh. Então, se você chega na Gemara, teoricamente você já estudou o Tanakh, então você já sabe a história de Esther. Então não tem um livro perguntando Mai Purim. Tem um tratado chamado Megillah, que de cara já fala qual é a obrigação de ler, escutar Megillah, etc. Mas de Hanukkah não tem nenhum tratado específico. Essa Maserha de Hanukkah, o tema de Hanukkah, ele aparece meio que de passagem, aparentemente, dentro de um outro tratado, que está falando sobre o tema de Shabbat, e aí, de repente, acaba caindo no Hanukkah, e aí a Gemara pergunta, Mai Hanukkah, o que é Hanukkah? O que significa em inglês Mai Hanukkah? Meu Hanukkah. Meu Hanukkah. Então, Mai Hanukkah significa que a gente tem que transformar o Hanukkah em algo pessoal. Nada por acaso, todos os idiomas vieram do idioma sagrado do hebraico. Tanto é que na Gemara aparece a palavra Ploni. Ploni significa fulano. Então, tudo vem do Lashon HaKodesh. Então, Mai Hanukkah, o que é Hanukkah? Então, a nossa pergunta hoje não é só o que é Hanukkah, que a gente conhece a história, mas Mai Hanukkah, como a gente transforma o Hanukkah em algo Mai, em algo pessoal, em algo relevante. Inclusive, essa pergunta é importante pelo seguinte: infelizmente, aquela história de que eles nos ameaçaram e Hashem nos salvou, vamos comer, isso não é exclusivo ao Pesach, ao Hanukkah, ao Purim, etc. Isso, infelizmente, ao longo da história, aconteceu milhares de vezes, como a gente viu acontecer essa semana. Então, a pergunta que a Gemara faz, Mai Hanukkah, o que é Hanukkah? Significa qual que é a relevância do Hanukkah tão grande a ponto de tornar ele uma festa nacional, já vamos chamar assim, nacional não, uma festa fixa para todos os anos e a partir daí se tornou a mitzvah, temos a mitzvah de acender a Hanukkah, de falar o Nissim, de falar o Alel. O que tem de tão importante nessa festa ou nessa salvação, especialmente que tivemos vários ao longo da história, diferente de outras que Hashem assim estabeleceu através dos sábios, que essa festa vai ser fixa anualmente para todo o povo de Israel? Essa é a pergunta. E tem adendo no Siddur, né? Exatamente, entrou. Pô, então, é por isso eu falei, através dos nossos sábios. Por quê? Porque Hashem, ele fala na Torá, você tem que escutar os sábios, e eles têm 7 mitzvot de Rabanan que eles colocaram, e entre elas é a mitzvah da Hanukkah, de acender a Hanukkah, uma das 7 mitzvot que eles introduziram, baseada, obviamente, na Torá, que a Torá nos ensina que quando você tem um milagre, você tem que agradecer. Mas a pergunta é que tem nesse milagre em especial. Então, antes de continuar, eu queria comentar de maneira um pouco mais pessoal aquilo que aconteceu, infelizmente, no primeiro dia de Hanukkah, em Sydney, na Austrália, porque a mim me tocou de algumas formas de maneira mais pessoal. Infelizmente, a gente escuta notícias de Israel às vezes, a gente escuta, dói e a gente continua a vida. Para mim, não foi uma coisa tão, nada é tão simples, mas para mim ainda está sendo uma coisa extremamente difícil. E eu vou comentar de maneira pessoal por quê. Primeiro, logo que eu fui saber quem foi o rabino que faleceu, ele é genro de um rabino que eu tenho contato com ele, um contato próximo. Inclusive, mandei para ele mensagem, logo ele me respondeu, o sogro dele. Esse rabino, que ele é o chefe, o rabino-chefe da comunidade, eu até já comentei dele nos Turim, ele é chefe de um tribunal rabínico, ele é um rabino requisitado pelo mundo todo, ele trata de vários assuntos extremamente importantes, entre eles questões de quem é judeu, quem não é judeu. Ele tem aquele teste genético que ele coordena, que tem a mitocôndria, já tem um show a respeito, que é um gene que passa de mãe, apenas de mãe, de mãe em mãe, para confirmar se alguém é judeu. Ele desenvolveu todo esse método pela Halakha. Ele é uma pessoa que lida com vários outros temas de conversão e outras coisas. Então, ele inclusive já me consultou, já contei a respeito de uma pessoa que veio para ele com um documento brasileiro. Ele falou: "Estou cheirando que tem alguma coisa errada.
que o nome da mãe, etc., era um sobrenome judaico, aparentemente. Ele falou, alguma coisa não está batendo. Eu fui lá, liguei para um advogado, consegui tirar uma nova certidão, fui no cartório, etc., e o cartório mostrou que o nome da mulher não era esse, era um nome que ela inventou e falsificou. Então, a gente teve um contato próximo com ele, é uma pessoa extremamente especial, e apesar dele ser extremamente ocupado, requisitado pelo mundo todo, não estou exagerando, quando eu ligo para falar com ele, ele me liga como estão as coisas e como está o trabalho. Eu nunca vi ele pessoalmente. Eu vinha conversar com ele por questões, ligar, e minha esposa conhece ele vagamente, que ele é de Sydney, minha esposa é de família da minha esposa mora em Melbourne, mas Teu sogro? meus sogros moram em Melbourne, minha cunhada mora em Melbourne, inclusive eles tinham uma festa para o dia seguinte, que do ar livre eles passaram para fazer lado de dentro, questões de segurança. Então, primeiro, conhecendo assim a minha esposa, o primeiro rabino que foi morto, infelizmente, Eli Schlanger, ele cresceu com a minha família da minha esposa, que eles são da Inglaterra. A minha esposa conhecia ele muito bem. A minha cunhada, que mora em Israel, assim que aconteceu, ela foi para casa dos pais desse rabino eles estavam em Israel, não sei se eles moram em Israel, eles estavam em Israel, e minha cunhada foi para lá direto, ou seja, um contato muito próximo. Então, primeira coisa a nível próximo, digamos assim, quando alguém próximo você fica mais chocado. Além do choque, todo o povo de Israel, o mundo inteiro, espero que ficou chocado, pelo menos com tudo que aconteceu, e com as imagens e tudo, com a menina. Então, só para comentar, acho que como eu e minha esposa, a gente participou, esse rabino faz uma campanha anual, um charity, a gente participou, minimamente um agradecimento pelo apoio, que ele está sempre disponível para responder perguntas, etc. Então eu recebi diretamente dele, do e-mail, os enterros, infelizmente, do primeiro rabino, do segundo rabino e mais, por enquanto, mais 3 membros, se eu não me engano, da comunidade dele. Uma delas é a menina, a Matilda, menina de 10 anos. Infelizmente, o terrorista apontou e mirou nela. Foi nem que ele jogou, não diminui, não aumenta, é horror de qualquer jeito, mas ele literalmente mirou nela, infelizmente. E ela também fazia parte da comunidade, naquele outra. Então, assim, um choque muito grande. E além disso, a nível pessoal, digamos assim, como rabino, o que eles estavam fazendo é uma coisa que o Rebbe incentivou muito, que é fazer acendimentos públicos da menorá. Eu não lembro que ano que era, já acho que é 30º tanto ano que eles já fazem esse encontro muito grande de trazer Yodim para divulgar o milagre. Então, quando você escuta que alguém está fazendo aquilo que Hashem quer, que é divulgar o milagre, fazer a mitzvah, o rabino estava lá no pódio falando, pronto para começar, não tinham acendido ainda, que aliás, esse rabino que eu comentei, que é o sogro, estava atrasado. Então, esse atraso dele fez com que a menorá ainda não estava ainda acendendo a menorá, e a aglomeração era um pouco menor. Também tudo tem que olhar os pequenos milagres. Então, quando alguma coisa dessa acontece, toca mais ainda, porque não era a pessoa que estava fazendo qualquer coisa errada, Hazel Shalom, não que diminua, mas quando alguém está indo lá fazer a coisa que a Hashem quer, e nessa hora acontece uma coisa dessas, a gente fica, mas espera aí, cadê a proteção de Hashem? Tudo bem, a gente vai culpar a polícia e o governo e o antissemitismo e o que o governo da Austrália, as pessoas comentaram, falaram, não, a gente já sabia que ia acontecer, não sabia só quando, estava esperando, porque infelizmente. Mas, como minha esposa falou, muitos sobreviventes do Holocausto foram para a Austrália e lá tinha um sobrevivente que morreu, infelizmente. Foram para a Austrália porque lá era o lugar, primeiro, tinha lá campos de refugiados, etc. Eles receberam e é o lugar mais longe do mundo, mais afastado do mundo de qualquer coisa, de qualquer antissemitismo. Então é uma coisa que também toca bastante. Me remeteu muito a quando teve aquele atentado em Mumbai, todo mundo lembra do rabino com a esposa, outros que foram assassinados brutalmente, que a mesma assim, a pessoa está lá dedicando a vida dele para fazer as mitzvot, para fazer as coisas, de repente, como que a Hashem permite uma coisa dessa? Então, a mim, de maneira pessoal, é uma coisa que não vou dizer, ah, não, tudo bem, tudo que Deus faz é para o bem, tá tudo certo. Uma coisa que realmente choca e deixa a gente confuso, porque cadê a proteção de Hashem nesse momento? Realmente fica muito difícil. Ao longo dessa semana, eu fiquei tentando procurar inspiração bastante entre os rabinos que eu costumo escutar no YouTube, no Spotify, pessoas chaves, ícones, que normalmente têm a voz para o povo judeu, que vão falar alguma palavra que vai
de alguma maneira, ajudar a gente a continuar. Então, consegui pegar algumas ideias que nos direcionam, não vou dizer que conforta realmente, mas que nos direcionam nesse momento. Eu queria compartilhar, para que para mim, pelo menos, foi uma coisa que tocou a nível mais pessoal. Eu lembro que quando foi a história em Mumbai, fazem 20 e quantos anos, quem lembrar, eu estava noivo no meu primeiro casamento. E eu lembro que eu fiz uma decisão, que até hoje, Baruch Hashem, eu cumpro, de não 100%, mas eu tento, de que sempre que eu sair de casa, eu saio armado. Não com a arma que você está pensando, mas eu saio com o tefilim na mão. Tá certo? Você já sabe. Eu saio com o tefilim na mão. Se equipar, eu sempre usei Baruch Hashem, mas aqui é o tefilim para poder mudar, transformar o mundo. Porque eu pensei, se essa pessoa, eu lembro muito do discurso que agora repostaram de novo, do Rabino Moshe Kotlarsky, Alav Shalom, que era o rabino do escritório-chefe que comanda os rabinos do Shlichut, do mundo todo. Vocês devem ter assistido, o pessoal postou agora de novo, de que uma escuridão como essa, a gente não luta com granadas, a gente não luta com bombas. Uma escuridão como essa, a gente luta com muita luz. A gente vai aumentar em luz e mostrar realmente para os nossos inimigos que estamos aqui, que é a Israel High, que estamos aqui, viemos para ficar e vamos aumentar. Essa é a única maneira que a gente tem que. As outras providências práticas, etc., tem outras pessoas cuidando e vão cuidar e tem que cuidar, segurança, etc., de forma política, de forma prática, de forma estar em contato, como a gente recebeu imediatamente do escritório central, de tomarem os cuidados devidos, de uma coisa suspeita, coloca segurança, etc. Tudo isso vai ser feito, mas isso é o óbvio e lógico. Mas lembrar que a nossa força sempre foi e vai ser para lutar contra a escuridão é com uma luz muito forte. Então, desde então, eu assumi esse compromisso, e Baruch Hashem, centenas de tefilim já coloquei ao longo desses anos, em memória daqueles dois, que a gente tem que fazer aquilo que eles não puderam terminar, digamos assim. Foi divulgado que o rabino, que infelizmente faleceu, ele meia hora antes estava feliz porque ele tinha colocado No tefilim. uma pessoa. Então, uma das pessoas, então tem a foto do último tefilim que ele colocou, mas essa não sei se tem a foto, mas ele tinha colocado o tefilim logo antes no pai dessa menina, Matilda, que foi morta também. Então, a pessoa estava literalmente em campo de batalha, fazendo mitzvot dedicado até o último instante, fazer o que Hashem quer. Inclusive, repostaram, que ele postou no ano passado, como a gente combate o antissemitismo, vocês devem ter visto, desse rabino. Ele parece que está correndo de casa, parece que ele vai pegar uma arma, e aí ele sobe em cima do carro, coloca a menorá. Esse é o jeito que a gente luta contra, combate o antissemitismo. Então, a primeira mensagem que eu escutei quando eu fui procurar algum tipo de consolo, inspiração, etc., é de que, primeiro dia de Hanukkah, mas a gente lembrar que essa é a mensagem de Hanukkah, que eles tentaram acabar com a gente, e a gente está aqui, a gente continuou, e a gente vai aumentar em luz. Essa é Hanukkah, infelizmente. Eles queriam acabar com a gente, fisicamente, espiritualmente, é Purim, é Hanukkah, é a mesma coisa. A ideia de que a gente está aqui, viemos para ficar. Infelizmente, estamos nessa fase no mundo, num momento muito difícil, muito complicado em relação ao antissemitismo, coisas que a gente não viu, como alguns comentaram de que lá sentiram o 7 de outubro lá na Austrália, naquele dia, e realmente foi uma coisa tão brutal quanto. Então, essa foi a primeira mensagem que eu escutei, no sentido de que a gente está aqui para aumentar a indústria. A gente tem que continuar essa batalha até Bezrat Hashem, Mashiach chegar. Ouvi outros rabinos também, né? Mas falando o clássico, digamos assim, a gente não tem respostas, a gente não quer buscar respostas, a gente não quer que a Hashem se justifique, a gente tem que continuar na luta, e aí que chega um ponto importante, que é o ponto da fé, que tem tudo a ver com Hanukkah, de que nós, seres humanos, a gente tenta sempre racionalizar. Assim que alguém fala, fulano do além morreu, qual a primeira pergunta? Do que ele morreu? De que jeito? Que diferença faz? Ele morreu porque a alma dele saiu e voltou para o Shammai. Mas qual é essa reação? É uma reação de tentar se proteger. Então, ele morreu porque ele estava nessa situação, mas comigo não vai acontecer. Ah, isso aconteceu lá na Austrália. Ah, isso aconteceu porque estava nessa situação. Como que aconteceu? Mas como foi que ele atirou? Como foi que... Porque a gente quer ter algum tipo de informação que vai nos acalmar, porque a gente, agora eu entendi como aconteceu, por que aconteceu. Isso é a reação natural, mas essa reação, primeiro que não resolve, para quando a gente fala especialmente de uma tragédia que
o cérebro nunca vai conseguir entrar em termos e dizer, agora eu entendi por que isso aconteceu. Não dá, não dá. E o cérebro, normalmente, é a maneira como a gente processa as coisas. Só que Hanukkah ensina para a gente que o cérebro não é o nosso limite. Justamente o que os helenistas queriam, o helenismo ele queria trazer para o mundo, a ideia é, você pode e deve usar o teu intelecto, a tua capacidade ao máximo. O corpo, usar ele da melhor maneira possível, no atletismo, na beleza, na arte, na ciência, na cultura. Eles foram trazendo tudo isso aqui para o mundo. Foi algo que realmente transformou e trouxe isso para a história da humanidade. Só que no judaísmo também tem muita coisa bonita, digamos assim. Tem muita coisa folclores. É bonita a história de Moshe. É bonito estudar Guimarães. É fantástico. É um exercício mental muito bom. Até aí, como exercício matemático. Mas não como algo que você vai se dedicar com fé, algo que está acima, que está além da capacidade humana. Por isso que eles foram lá, entraram no Beit HaMikdash, não quebraram o Beit HaMikdash. Eles pegaram o azeite da menorá e não vamos tocar para deixar ele impuro. Você quer tomar o Beit HaMikdash? Ou lo além você destrói, ou lo além você transforma ele, como eles de fato eles fizeram, um templo de idolatria, fizeram isso, colocaram lá uma idolatria, mas quem você está preocupado com o óleo que está lá? Não, vamos procurar para achar aonde está, por quê? Porque a briga deles era com esse óleo. O azeite, ele simboliza, além da água, que é sabedoria, o azeite simboliza aquilo que está acima da lógica, aquilo que boia, aquilo que está acima da tua compreensão, da tua capacidade. E eles foram lá e tentaram letame. Qual que é o milagre? O milagre é que nós temos um pote de azeite reservado dentro de nós, fechado, selado, que ninguém consegue destruir ele. Isso nossos inimigos ainda não entenderam. Depois de tantos milênios de história, Bechol dor vadoram dim aleino. Não, agora a gente vai conseguir de uma vez por todas acabar o aleino com o povo de Israel, com Eretz Israel. E toda vez que eles nos oprimem, quanto mais nos oprimem, diz para a gente a Torá, mais forte a gente fica. E a gente viu, infelizmente, que aconteceu dessa forma e não tenho respostas, mas que quando aconteceu isso em Eretz Israel, o povo só se fortificou. E até militarmente falando, o que aconteceu pós 7 de outubro, não temos nem o que falar a respeito de Irã, a respeito de Hezbollah, Síria, etc. Não tem nem o que falar. Então, quanto mais nos oprimem, mais forte a gente fica. Por quê? Porque nós temos esse azeite que significa uma emuná. Qualquer um diria, bom, se é assim, deixa eu trocar de religião. Se Hashem nos escolheu, não poderia ter escolhido outro, como dizem, a famosa frase lá do violinista, não é? Do violinista que vem, se Deus nos escolheu, não poderia ter escolhido outro. Ele nos escolheu e não adianta. A gente também escolheu ele. Por mais que você possa querer dizer que não, o Yodiri, quanto mais você oprime ele, ao invés de falar, bom, então deixa eu trocar de religião, achar uma que seja mais interessante, o Yodiri vai lá e se fortifica, assim como eu comentei o exemplo da outra vez, quando a mãe, ela pega o filho para tomar vacina, na hora que a enfermeira vai dar a vacina, o filho vai lá e corre para quem? Para a mãe. Quem trouxe o menino lá? Mas peraí. Você deveria fugir da mãe e foge da sala, mas ele foge para a mãe. Então a gente sabe que tudo vem de Hashem, mas para quem a gente foge na hora que vem uma vacina dolorosa, a gente foge para Kadosh Baruch Hu. Esse é o nosso óleo. Significa que para a gente conseguir seguir adiante, não é tentando entender. Esse é o nosso grande erro. Nós somos o povo do livro. Nós somos o povo que a Torá nos instiga o tempo todo para a gente tentar compreender, entender, etc. Mas a mesma Torá simultaneamente fala que isso tudo é baseado numa fé. Fé significa eu estou com você, Hashem, independente de qualquer coisa. Eu não entendo o que você está fazendo. Não concordo com o que você está fazendo. E eu vou declarar e te cobrar porque você está fazendo uma coisa dessas. Mas eu corro para o colo da minha própria mãe. Eu volto e me conecto mais com a Kadosh Baruch Hu. Essa é a reação natural. Não é que eu estou falando deve ser assim, temos que ser assim. Isso é o que a gente já tem naturalmente. Só estou reiterando que nesse momento é o momento que a gente tem que recorrer à nossa fé e dizer, Hashem, eu estou com você e eu vou continuar. Assim como já marcaram para o último dia de Hanukkah, eles voltaram a fazer uma celebração muito maior, acendendo a vela de Hanukkah. Eles não ganharam da gente. Nós ganhamos, a gente vai continuar ganhando até que esse galuto termine de uma vez. Eu queria fazer mais alguns comentários. Alguma coisa não? Depois eu falo, mas na verdade também, e tudo isso juntos, ou seja, um povo. Uma... Sim, trouxe uma união. Por quê? Quando a gente fala de intelecto, eu entendo de uma maneira, você vai entender de outra. Mesmo que ambos estão falando baseado na Torá. Por exemplo, você tem as discussões do Talmud. Mas cada um vai olhar aquilo de uma maneira diferente. Chega no azeite, que é a emuná, a minha emuná com a tua emuná,
está preservada igual. Às vezes, pelo contrário, às vezes uma pessoa menos estudada revela a emuná dele mais forte do que a pessoa mais estudada. O Shemen, naquele azeite que está reservado dentro de cada Yehudi, não existe diferença. É justamente por isso que nesse momento a gente supera as diferenças e fala, bom, nós somos irmãos e isso aqui é o mais importante de tudo. Tem uma discussão entre os sábios de qual situação você tem o maior Kiddush Hashem. Kiddush Hashem significa consagrar o nome de Hashem. Normalmente, a gente se refere a uma pessoa que ele morreu por uma mitzvah, ele morreu al Kiddush Hashem. Os exemplos típicos eram, Deus nos livre, o alto da fé. O Yehudi estava pronto para entregar a vida dele, não se converter, nem que seja abertamente, para se manter Yehudi. Alto da fé, questão de alguns marranos, sim, aparentemente se converteram, etc. Mas quando a pessoa ela morre por não querer abandonar Chas v'Shalom HaKadosh Baruch Hu. Mas quando uma pessoa, Deus nos livre, é assassinada pelo fato que ela é um judeu, isso inclui todos aqueles que morreram no Holocausto, todos aqueles que morreram 7 de outubro, todos aqueles que estão enterrados no Har Herzl, que entregaram suas vidas pelo povo de Israel, pela terra de Israel. Isso é chamado que eles morreram al Kiddush Hashem. Kiddush Hashem é a mitzvah maior que existe em toda a Torá. Porque os três pecados carnais, digamos assim, cardeais, fala, os três pecados máximos, capitais, tem uma palavra melhor, que são a Vodazará, Gilu e Ayot, etc., você entrega a sua vida, morre, em vez de transgredir eles. Quer dizer, ele supera tudo. E o que significa aqui do Hashem? Então, tem dois pontos. Tem o impacto que isso causa nas pessoas e tem o impacto que causa para a própria pessoa. Para a própria pessoa que morreu aqui do Hashem, ela é chamada Kadosh, santa, sagrada, e essa pessoa vai para os níveis mais altos lá em cima. A gente gostaria que ela estivesse aqui. Mas a pessoa que morreu por ser judeu, independente se ela queria ou não, independente se ela era já a terceira geração de um alemão que dizia que não acreditava na Torá, ele morreu por ser judeu, ele vai para os níveis mais altos. O Beit Yosef, Rabbi Yosef Karo, que é o autor do Código de Leis Judaicas, Shulchan Aruch, ele tinha programado para ele, não ele, Hashem programou para ele que ele iria morrer al Kiddush Hashem. Isso seria a maior recompensa para a vida dele. Alguma coisa ele minimamente, digamos assim, errou, e Hashem falou, não, você não vai merecer isso. Você vai merecer uma coisa menor, mas para compensar. O menor é que ele pode ser o autor do Código de Leis Judaico, que é pertinente para todo o povo de Israel até os dias de hoje. Esse é o pequeno. Esse é o fichinha. Ele acabou perdendo, então ele ganhou isso. Esse é o troco. Então você pode imaginar o que significa morrer aqui do Hashem. E tem voltando à discussão dos sábios, qual dos dois faz um impacto maior? Quando alguém, Deus nos livre, morreu aqui do Hashem? Ou quando alguém sobreviveu? Por exemplo, Avraham Avinu. Foi lá, jogaram ele no fogo. Uau! Ele foi jogado e não morreu. Então, ao longo da história, tivemos algumas histórias, Hanan, Mishael, Vazariah, etc. Qual dos dois tem um impacto maior? O que você diria? Qual dos dois você enxerga mais Deus? Tem um kiddush, uma consagração no nome de Hashem? Do que morreu? Do que sobreviveu. Ou do que sobreviveu? Aonde você vê uau? Você fala uau? Sobreviveu. Mas o que morreu foi uma decisão dele. Boa. Nem sempre. Nem sempre. Por exemplo, muitos foram mortos sem decisão própria, assassinados. Que não negaram a... Boa, tudo bem, mas você falou um ponto. Então, normalmente você diria, bom, onde você reconhece mais Hashem? Imagina, você foi jogado no fogo e sobreviveu, que impacto que isso causa? É verdade, o próprio Nimrod, naquele momento, acreditou em Hashem. Quanto tempo isso durou? Antes ainda. Durou um pouquinho. Foi um impacto, foi um milagre, depois passa um tempo, você esquece do milagre. Então, é um Kiddush Hashem, sem dúvida. Esse é um ponto, essa é uma opinião que diz que esse é o maior Kiddush Hashem, quando a pessoa sobrevive. Mas a outra opinião, que eu acho lindíssima, é quando, contrário, não quando ele foi lá e sobreviveu. Vamos dizer assim. Até aí é fácil. É quando ele foi e entregou a vida e morreu, literalmente. Ele entregou a vida. Porque você olha e fala, uau, esse Yehudi, ele foi lá, entregou a vida e foi até o final e morreu por ser um Yehudi. Mesmo que não foi por decisão própria dele, que isso com certeza tem um Kiddush Hashem. Mas o fato que ele foi morto por ser um Yehudi, você vira e fala, uau, quão grande é esse povo, que eles estão lá reunidos unicamente para acender uma Hanukkah, eles foram mortos simplesmente por serem judeus. Qual foi o pecado deles? Por serem judeus.
Então você está dizendo, eles estão prontos, e o Yehudi ele está pronto para se entregar e dizer, eu sou Yehudi, e querendo ou não, eu estou conectado com Hashem. E trazendo isso mais detalhes dessa história em específico, quem viu aquele muçulmano que foi lá e tirou a arma do outro, uma cena incrível, uma cena fora do comum, mas essa mesma atitude que não saiu nos filmes aconteceu simultaneamente. Uma das pessoas que morreu foi não era rabino, mas uma pessoa que estava lá, frequenta Beit Rabat, que ele foi lá e começou a jogar pedras no cara. Você sabe que se você vai jogar pedras contra o cara que está com um fuzil, a chance de você sobreviver não são grandes. E antes disso ainda, que ganharam tempo, um pouco pelo menos, tinha um casal de idosos que eles, quando viram, eles logo pularam em cima. E quem é um casal de idosos perto de um cara jovem com um fuzil na mão? Mas essa coragem de você falar, eu vou morrer, mas se eu conseguir salvar mais um, eu estou pronto para entregar. Quantos Hayalim ao longo dessa guerra não pularam em cima de granadas e morreram para salvar outras pessoas? Para que eles sirvam como abafar o impacto e fala, vai eu, mas pelo menos não vão os outros. Amortiza. Então, esse Messirut Nefesh é uma coisa que a gente tem que olhar. A gente tem que procurar a luz dentro da escuridão. Então, esses pontos de luz é aquilo que a gente tem que olhar e se fortificar e saber que Am Israel Chai, querendo ou não, nós estamos aqui. E a gente está nos últimos, literalmente, instantes do Galut. Mashiach vai chegar. E ontem eu recebi uma mensagem que só reiterou isso. Mas o Rambam, ele escreve, e a gente já fala disso, sempre falamos disso, de que vai chegar uma época onde cola madanim etzuim kiafar. Todas madanim significa as delícias, comidas gostosas, ou não só comidas, mas todas as coisas prazerosas desse mundo vão ser abundantes, você vai encontrar elas como o pó da terra. O que quer dizer como o pó da terra? Pó da terra significa tem muito. Vai crescer dinheiro na árvore. Você vai ter uma máquina de imprimir dinheiro em casa, modo de dizer. O que significa isso? Quando você tem muito dinheiro, o que acontece? O valor cai, você dá menos valor. Só tem valor aquilo que tem pouco. O ouro só vale porque tem pouco. Então, na hora que você tiver como o pó da terra, assim como o pó da terra, ninguém dá valor. Ninguém mais vai dar valor para dinheiro. Elon Musk, que para mim não significa nada, mas querendo ou não, ele é uma figura mundial, muito, que a opinião dele é muito ouvida e válida. Então ele declarou, vocês podem ver, e agora ele repetiu de novo, que está chegando a era, ele falou, agora ontem me mandaram, já tinha visto o vídeo dele falando, não precisa economizar dinheiro, que a gente está chegando a uma época que dinheiro já vai ser irrelevante. Tudo vai ser feito de maneira automatizada, AI, etc. E vai ter abundância para todo mundo, pode gastar teu dinheiro, assim que ele fala. Quando a gente lê o Rama, fala, não, vai ter muito dinheiro e etc. Você para e fala, tá, ok, conto de fada. É uma história, um sonho. Mas, de repente, os líderes mundiais, independente se ele é uma pessoa boa ou não, etc., mas pessoas que têm visão futurista e fazem grandes transformações tecnológicas, ele está afirmando que o dinheiro já não vai valer mais nada, pode gastar. Como que é uma coisa dessa? Como que é possível? Mas é aquilo que eu já expliquei várias vezes a respeito de Mashiach, que Mashiach é um processo. Se a gente pensar que Mashiach vai chegar e vai transformar tudo de uma vez, isso não é o mundo que Hashem quer. Hashem não quer, ele não teria criado o mundo para isso. Ele quer que a evolução do próprio mundo chegue na conclusão que não existe nada que é relevante. A única coisa que vai sobrar é o próprio ser humano, a parte humana nossa, a parte divina nossa, melhor dizendo. Porque toda utilidade tua como produção, produtividade, isso vai ser irrelevante. Os robôs fazem muito melhor do que qualquer um. E conforme você vai, cada dia que passa, AI é uma coisa mais incrível que você possa, muito mais você possa imaginar. Cada dia, cada coisa que surge, que você pode fazer, o que você pode criar, etc. Mas, de repente, as coisas vão perdendo o valor. Essa produtividade vai acontecer de maneira automática e vai perder o valor. O que a pessoa vai fazer? Você vai se dedicar, como o Rambam ele conclui, o Malah Haaretz De'aret Hashem. A terra vai se preencher com o conhecimento de Hashem. O mundo inteiro vai querer, vai buscar, porque não adianta. Se não tem mais essa competição de dinheiro, o que a pessoa vai fazer o dia inteiro? O que eu vou fazer o dia inteiro? Eu vou procurar significado, eu vou procurar. Então a gente já não tem que esperar Mashiach chegar. Nós já sabemos disso, a gente já pode adiantar a vida de Mashiach. A gente pode já viver dessa maneira. Que Hashem, então, Bezrat Hashem, traga só alegrias. Esse, pelo menos, é um dos pensamentos do Mai Hanukkah,
que eu iniciei, comecei, Mai Hanukkah significa que o Hanukkah, ele é lembrado a cada ano, a cada geração, em cada ano, porque o desafio de Hanukkah continua a cada dia. A gente superar o limite do conhecimento e ter aquele conhecimento que ele vai ser visceral, que eu vou realmente sentindo, conectar com Hashem, com a emuná, que ele supera, é aquele óleo que ele supera a lógica, que é aquilo que eles idolatravam. A gente também aprecia a lógica, mas a gente não para na lógica. A lógica é uma maneira da gente conseguir traduzir e trazer para o nosso dia a dia a nossa emuná. Então, que a gente tenha Bezerra Hashem, o Hanukkah Sameach, a gente possa fazer o Hanukkah Tabait, a gente possa inaugurar Bezerra Hashem, reinaugurar o Beit HaMikdash com a menorá, que a menorá era aquela que ao lado do menorá se tinha janelas, essas janelas saíam, assim como nossos sábios dizem, que a menorá iluminava o mundo todo. Então, que a gente possa, se Deus quiser, trazer essa luz para o mundo todo, com alegria, que a Hashem possa trazer aquilo que, quando o Mashiach chegar, está escrito, a gente vai poder olhar para trás para o Galut, a ponto da gente agradecer a Hashem por todas as aflições que a gente passou, por todas as tribulações e turas que melhor, turas, essa é a palavra. Tem palavra melhor, turas que a gente passou. Ou seja, vai ser algo tão fantástico que a gente ainda vai virar para Hashem e agradecer aquilo que a gente passou, que seja ainda hoje, Bezrat Hashem. Shkoya, Shkoya, Amém. Duas coisas.